Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo mais um vídeo para o canal e o tema de hoje é sobre o show da Lady Gaga, né? E eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso. Eu decidi batizar um quadro aqui no canal. Começou com a questão lá dos pregadores mirins com Miguel Oliveira. E agora eu quero dar continuidade com a Lady Gaga, né? E batizar esse quadro de O que acontece no Bostil, né? Basicamente isso. Então, até que não é uma crítica diretamente à artista ou à pessoa por trás da artista que ganha muito dinheiro, né, quando vem aqui pro Brasil. Até porque não é só ela, né? Sejamos honestos e justos. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito da idolatria que o povo brasileiro tem com as pessoas, né? E dessa maneira, as pessoas, quando elas se idolatram umas às outras, principalmente quando você tem um monopólio, elas perdem a racionalidade e também o senso crítico. E isso faz com que as pessoas não vejam defeitos, né, no seu ídolo, no seu artista. Então, para mim, isso é muito preocupante. Então, desde já peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem e compartilhem. E vamos pro vídeo. Então, pessoal, o que eu vejo basicamente do que está acontecendo e do que já aconteceu desse show? Eu conheci, né, e conheço umas pessoas que foram para esse show aí, que ficaram postando coisa no Instagram, no WhatsApp, enfim. Mas, cara, assim, fazendo uma auto-reflexão, assim, eu sei que muita gente vai pensar, pô, se fosse um show, sei lá, do Eminem, se fosse um show do Bon Jovi, que tem músicas que eu particularmente gosto. Você não iria? Você não pagaria ingresso? Olha, primeiro lugar, que se eu gosto de uma música específica, sei lá, que tem 3 minutos, eu não vou ficar 2 horas em pé, ou 3 horas em pé pra ouvir essa música, esperar essa música tocar, para depois eu voltar para casa no meio da madrugada com risco de ser assaltado, de ser morto, de, enfim, sofrer um atentado ou uma coisa do tipo, porque a gente mora no Rio de Janeiro, Brasil, então tudo cuidado é pouco e a gente tem que, enfim, ficar que nem onça, né, olhando para todos os cantos, assim, pra ver se ninguém tá atacando, tá chegando perto. Mas qual é o ponto em si? Eu vejo que existe uma idolatria no Brasil, como eu expliquei no vídeo anterior, falando que existe toda essa questão da superstição, da crença e naquela ideia de você acreditar sempre, né, nas coisas e às vezes até em coisas que não necessariamente são coisas coerentes, que as pessoas elas se deixam levar por tudo, né? E uma dessas coisas é a questão do artista, porque não é só a Lady Gaga que tem um público muito grande assim de fãs, né? A gente sabe muito bem que há mais ou menos 2 anos atrás, em 2023, no Engenhão, teve aquele show da Taylor Swift, que teve uma menina que morreu, né? Que tava muito calor naquele dia. Inclusive naquela semana eu também passei mal. Muita gente que eu conheci passou mal na rua, porque tava um calor sinistro para novembro. Então, foi bem complicado mesmo. Foi uma situação assim que parecia que o inferno tinha sido aberto, né? E nesse show, né, eu tinha um colega lá na minha sala que estudou comigo lá no Senai, que ele pagou acho que R$ 400 com o salário dele de jovem aprendiz pra ir no show da Taylor Swift, cara. R$ 400, 400 pilas, dá pra fazer muita coisa, apesar da nossa moeda ser desvalorizada. Então, assim, o cara ficou lá no show por várias horas, naquele calor maldito, e viu a menina morrer, né? Ou pelo menos ele soube que a menina morreu ali no mesmo lugar onde ele tava. E, assim, ficou rouco, né? Chegou na segunda-feira rouco lá na sala. E foi muito engraçado porque as pessoas elas não medem esforços pros seus ídolos, sabe?
Então tem sempre pessoas aí, sabe, vamos pegar assim, o show é lá para agosto, vamos supor. Tem gente já em julho fazendo fila, entendeu? Porque a pessoa não quer perder nenhum momento. Isso pra mim é uma das coisas mais ridículas que tem. Essa idolatria cega, apesar de que existe já uma certa cegueira quando se trata de idolatria, mas dessa questão desse fanatismo, né? A própria abreviação da palavra fã é de fanático, então já mostra realmente que a pessoa ela não tá bem da cabeça, né? Mas esse fanatismo mexe com as pessoas a ponto delas gastarem o tempo delas, o dinheiro delas, até mesmo o físico e o mental delas, com um artista que vai ficar 2, 3 dias no país, vai embora e não vai nem apertar a mão daquela pessoa. Então é isso que eu acho que as pessoas deveriam entender, porque parte muito daquele princípio da síndrome do protagonista, onde a pessoa ela se sente a principal, a querida, que tem um roteiro que favorece a ela para tudo, e na cabeça dessa pessoa, desse fã, ela é a fã mais especial daquele artista, porque na cabeça dela não existe um fã melhor, né? Na cabeça dela tudo tem que ser favorável a ela. E na verdade, na realidade, muitas das vezes isso não condiz com aquilo que a gente vê. Porque é só você observar o próprio exemplo do que aconteceu no show da Taylor Swift em 2023, onde não só a questão da menina ter falecido nesse show, porque ela morreu literalmente de calor, mas da falta de sensibilidade por parte da própria Taylor Swift naquele dia. Então, não se enganem quando vocês verem um artista vindo para o Brasil fazer show no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Não se enganem com essa ideia de que vocês são especiais para esses artistas, porque vocês não são, entende? Ah, mas a Lady Gaga, ela encomendou não sei quantas caixas de pizza para os fãs não ficarem morrendo de fome na fila, esperando o show. É o mínimo que ela poderia fazer, tá? Porque muita gente gastou muito dinheiro para esse show, entende? Muita gente, como eu citei anteriormente, gastou o mental, o físico, o tempo dela para estar ali na fila. Então, o mínimo que a Lady Gaga poderia oferecer para os fãs dela, certo? Mas o ponto é o seguinte: a gente está falando de uma cantora que é de uma outra cultura. A gente está falando de um artista que provavelmente não fala português, deve falar espanhol, achando que o Brasil fala espanhol, enfim. Como todos os outros artistas gringos. E o problema dessas pessoas é que elas acham que elas são especiais para os artistas, mas o artista não tá nem aí, sabe? Então, quando ela disse, né, na reportagem lá na segunda-feira, que ela amava o público dela, não sei o que, não, ela não ama, entendeu? Como é que você vai amar alguém que você nem conhece? Aí vão falar assim, ah não, mas ela ama porque como se fizesse parte, como se fosse uma grande família, blá blá blá. Não, isso aí é pra simplesmente fazer média com o público dela, porque na verdade ela ama o dinheiro que o público dela dá pra ela, não só no Brasil, mas no mundo todo. E não, não é por causa que ela fala isso, né, que necessariamente são palavras verdadeiras. Porque isso é mais aquela questão do corporativismo, né? Que toda empresa tem isso. Que às vezes vem um gerente, um supervisor de uma outra empresa visitar a filial e começa a elogiar, falar bem das empresas, falar que estamos lucrando muito, nossos números cresceram bastante, nossas metas batem, não sei o quê. Tudo isso são corporativismo para ter aquela política de boa vizinhança, né? Então, é nessa maneira que esses artistas funcionam. A mesma coisa aconteceu quando o Bruno Mars veio, quando a Madonna veio. Enfim, tem uma porrada de artista que já veio aqui pro Rio de Janeiro e pro Brasil fazer show.
eles não amam, entendeu? Vamos pegar aqui, né? Por exemplo, o que aconteceu em 2011. 2011 tem muito tempo, né? Foi quando era o 2011 o Ronaldinho gostava no Flamengo. O Justin Bieber, ele também fez um show no Engenhão, né? Nessa época. E todo mundo lembra que, na verdade, ele veio em vários programas, né, naquele momento. Ele foi no Gugu, foi na Eliana, falando, não, eu amo todas as garotas do Brasil. Nem ele sabia do que estava falando, né? Mas na cabeça das meninas que projetam o Justin Bieber até hoje como um cara perfeito, na cabeça delas, o Justin Bieber para cada uma delas é especial. É uma coisa que faziam com o Neymar antigamente, entendeu? E hoje, não tanto isso acontece muito com o Justin Bieber, mas acontece bastante com o aquele pessoal lá do K-pop, né? São um bando de coreano lá, que parece mais mulher cantando. E, assim, se olha essas coisas, né? Aí, pô, eu sou do cara encostar na menina, né? Vamos supor assim, vai tirar uma foto, né? A menina já se derrete toda. Nossa, não sei o que. Isso pra mim uma situação assim ridícula, entende? Porque as pessoas elas querem olhar para os artistas como se eles fossem deuses, né? Deuses da mitologia grega, como se eles fossem os deuses que estão no Monte Olimpo e são muito poderosos, são muito fortes, são imortais, aquela coisa toda. Então, continua sendo dessa maneira. A idolatria, ela não só se limita à questão da cultura pop, né? Ou da música pop, mas ela também se abrange em outros quesitos, em outras situações. Como, por exemplo, a gente vê muito dessa idolatria hoje, né? Como eu já citei anteriormente no outro vídeo, com o David Leonardo. Existe uma idolatria com esses profetas mirins aí. Existe uma idolatria com padres, entende? Existe uma idolatria política. Não é à toa que o nosso país ele é tão... nunca teve tantos advogados assim para defender político, né, no nosso país. E as pessoas, elas não compreendem que, na verdade, o que os artistas realmente gostariam de falar para essas pessoas é: eu nem sei quem você é, como o Thanos disse para Feiticeira Escarlate lá no Vingadores Ultimato. Eu nem sei quem você é, cara, entende? E toda essa idolatria, né, essa cegueira, né, essa irracionalidade leva muitas pessoas a gastarem rios de dinheiro com coisas que são fúteis e inúteis e com gente que não tá nem aí pra ela. Isso foi meio Clube da Luta, né? Mas a ideia é essa mesmo, porque o quanto que a pessoa gasta assim num show, né? De 3 dias, ela poderia ter investido esse dinheiro em outra coisa, seja para esse dinheiro render, seja para investir em educação, investir até mesmo na alimentação daquela pessoa, né? Vamos pegar aí R$ 400, são 4 meses na academia, dá para calcular isso bastante aí, bem no orçamento, né? Então, é dessa maneira assim que eu consigo enxergar e compreender que a que ponto, né, que chegou o nosso Brasil varonil, né? Nosso querido Bostil. Porque infelizmente isso é só um reflexo, né, do que já acontece dentro do nosso país, né? Se as pessoas fossem um pouco mais racionais, né, elas não se renderiam tanto, elas não se prostrariam tanto para esses artistas quanto esses artistas não merecem, né? A verdade é essa. E, assim, isso não quer dizer que eu estou tirando mérito de determinados artistas, né? De que alguns artistas eles não são talentosos, não. Isso é uma outra situação, né? Outros 500, né? Como diz aqui no Rio de Janeiro. Mas fato é que, infelizmente, as pessoas elas acabam ultrapassando o limite, né, daquilo que realmente é você admirar o talento de uma pessoa, a história de uma pessoa, porque essa pessoa ela
venceu na vida, porque ela passou por dificuldades e conseguiu ter resiliência, conseguiu dar a volta por cima, essas coisas todas, né? Que são coisas louváveis, elogiáveis, mas as pessoas acabam levando para um outro lado. E isso é que acaba tornando as coisas muito ruins, né? Muito oxidadas, né? Enferrujadas, que torna as relações humanas um pouco tristes, né? De se parar para pensar. Como eu já citei anteriormente, né? A gente não pode projetar a felicidade numa pessoa, né? Como tem aquele mito de Pigmalião e Galateia, que eu citei, né, no vídeo sobre a busca pela mulher perfeita, sendo que essa mulher perfeita não existe. Então é isso, tá, pessoal? Essa foi a minha opinião. Esse foi o segundo vídeo do quadro O que acontece no Bostil. Peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem, compartilhem. E até a próxima.